Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estou mais uma vez com você. Este amigo que vos fala, o pastor Sérgio. Desde já convido você a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, onde estaremos sempre passando para você novos vídeos com mensagens à luz da palavra de Deus. E dessa feita eu quero trazer para você algumas respostas, perguntas e respostas a respeito das ofertas e dos dízimos da casa do Senhor, não é? Onde nós viemos já embasando o assunto há alguns dias e no meu e-mail eu recebi algumas perguntas, aliás, muitas perguntas a respeito dos dízimos e das ofertas. E uma delas que está aqui em minhas mãos é exatamente o dízimo é uma obrigação? Essa foi a pergunta, né, de um irmão que nos enviou. O dízimo é uma obrigação? Obviamente que não. Segundo Coríntios capítulo 9, versículo 7, o texto sagrado do apóstolo Paulo, ele vai nos orientar e dizer que a oferta ela deve ser contribuída segundo propôs no coração. E no que diz respeito ao dízimo, também não. Você não é obrigado a ser um dizimista, no entanto, é um dever, né? Se você é membro da igreja, você não é obrigado, mas você tem o dever como parte de uma instituição eclesiástica, né? Não por conta disso apenas, mas também porque você faz parte do corpo de Cristo, você é a igreja do Senhor Jesus, e depois nós é que mantemos essa obra de pé. A igreja não é mantida pelo Estado. A igreja é mantida pela liberalidade do coração dos irmãos, dos membros, dos congregados que ali estão se alimentando, estão sendo apacentados, né? Então, não existe nenhuma obrigação, ok? Você é livre. No entanto, eu e você temos o dever, né, como parte da igreja, membros da igreja, de abraçar essa causa com responsabilidade, ok? Espero que tenha esclarecido. Então, o texto que o apóstolo Paulo aplica continua dizendo: não devemos contribuir com tristeza, nem por constrangimento, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria, ok? Muito bem. Uma segunda pergunta que nos foi enviado o dízimo e as ofertas é uma semeadura? Sim, certamente sim. Eu acredito até que uma das maiores semeaduras, né? Provérbio 11, 24, tem um texto de Provérbio 11, 24. Deixa eu ler aqui para você rapidinho. Diz assim, ó. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, e quem dá alívio a outros, alívio receberá. Então você vê que é uma semeadura, né? Paulo vai falar também no capítulo 9 de 1 Coríntios, do versículo 6 e 7. Ele vai também falar que quem semeia muito, colhe muito, né? E quem semeia pouco, pouco também colherá. Então é a lei da semeadura. Não tem como não plantar e não colher, ok? Uma outra pergunta aqui, que eu notei assim por etapa, foi: quem dá o dízimo já está salvo? Obviamente que não. O dízimo não é uma questão de salvação.
Esse foi um dos problemas lá. Jesus chamou a atenção dos fariseus em Mateus 23, porque eles estavam ostentando que a sua salvação estava ligado ao serem dizimistas. Eles tinham tanta confiança em dar o dízimo que omitiam a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, as bases do reino de Deus, que é a justiça, a misericórdia e a fé, eles omitiam e se prendiam simplesmente pelo fato de dar o dízimo. Isso Jesus repreendeu severamente. Jesus diz, vocês deveriam fazer isso e não omitir aquilo outro. Ou seja, fazer um, mas também fazer o outro. Jesus não aboliu ali o dízimo. Ele simplesmente repreendeu os fariseus, ok? Então, salvação não tem nada a ver em dar ou não o dízimo à casa do Senhor. Salvação está ligado a crer em Jesus e ponto final. Amém? Muito bem, uma outra pergunta. Devo dar o dízimo mesmo não sendo membro batizado? Isso aí fica ao seu critério. Não tem nenhum problema se você é membro, congregado ou até não crente, né? Na nossa igreja tem pessoas não crentes que mandam o dízimo, né? Então, é até honroso e Deus ele honra a fé dessa pessoa, tanto o coração generoso quanto a fé dessa pessoa. Outra pergunta, não sou cristão, mas sinto prazer em entregar o dízimo, está certo ou errado? Está certíssimo. Não tem nenhum problema quanto a isso, foi o que acabamos de responder aqui, né? Tem uma pergunta também que fizeram, diz assim, por que devo escrever meu nome no envelope e registrar o valor também? E aí, isso aqui não é obrigatório, mas é muito importante que você procure registrar seu nome por mais uma questão de controle administrativo, né? E o valor simplesmente para a gente conferir o que você colocou no envelope se realmente condiz com o que está registrado lá por você, ok? Então, assim, o fato de colocar o nome no envelope é mais para uma questão administrativa. A igreja, por exemplo, o pastor ele quer saber mais ou menos quantos membros a igreja ela tem fielmente ali mensalmente. Por quê? Porque, por exemplo, o pastor resolve construir um templo, então ele precisa ter uma média de quantos membros fiéis tem ali, né? Saber também dos valores para que ele possa começar uma obra de construção e terminar, entendeu? Se você manda um envelope anônimo, a gente fica até sem saber se você é membro, se você vai manter aquilo ali todo mês, entendeu? Então é por causa disso que é importante colocar o seu nome e o valor também, nada mais do que isso, apenas por uma questão administrativa da igreja, ok? Fizeram também uma outra pergunta aqui, né? Perguntaram até a nível de dúvida, não sei se você viu o vídeo anterior, nós falamos sobre isso. Perguntaram, o dízimo é da lei ou da graça, ou seja, do Novo Testamento? E nós explicamos que o dízimo antecede a lei. Você vai ver isso lá em Gênesis 14, 17. Você vai ver isso em Mateus, no Novo Testamento, 23, o que eu acabei de falar a respeito do que Jesus fala aos fariseus quando eles tentam se justificar dando o dízimo. Tá certo? O dízimo antecede a lei. Lembra quando Abraão ele foi entregar o dízimo a Melquisedeque, sacerdote, que é o tipo de Cristo, entendeu? Então, se somos hoje filhos de Abraão, logo, Melquisedeque, Jesus, ele é da linhagem, da ordem de Melquisedeque. Se ele é da ordem de Melquisedeque, então,
como filho de Abraão, assim como Abraão fez, nós também fazemos isso com Cristo, o sacerdote eterno, ok? Então, nós estamos apenas dando continuidade ao que nosso pai Abraão fez, né? E quando Abraão fez isso, ele fez representando justamente a linhagem de Levi, que viria muito anos depois, né? A semente de Abraão, Levi, né? Do qual Deus instituiu o dízimo, né? Na lei, no caso, na lei, quando Deus estabeleceu o dízimo, foi em relação aos sacerdotes e os levitas, né? Entendeu? Muito bem. O dízimo é 10%, eu tenho que dar mais. Nada mais, nada menos do que 10%. É só 10%, não é 15%, não é 20%, não é 50%, é 10%. Se é dízimo, é 10%. Quando a gente fala do dízimo, está falando de primícia, ok? Por quê? Porque foi Deus que determinou, ok? Não foi a igreja, não foi a reforma, não foi os apóstolos, foi Deus que determinou 10ª parte. Por isso que nós não devemos nem mais e nem menos, ok? Malaquias 3:10 é um registro bíblico que você pode ver isso aí. Tem uma outra pergunta aqui. Quando Jesus está dizendo dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele estava falando sobre coisas espirituais ou materiais? Muito boa pergunta, né? Na verdade, Jesus estava falando das coisas materiais, né? Tem gente que pensa que quando ele diz dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, tem gente que arroga isso para as coisas espirituais. Mas na verdade, Jesus está falando de finanças ali, de bens. Porque quando ele fala de César, ele está falando do tributo a César. O que é o tributo a César? É a moeda, né? Ele não pergunta de quem é essa cara da moeda. A gente fala de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo, se vocês têm dívida com o Estado, vocês também têm dívida com Deus, no que diz respeito à fidelidade a Deus. Isso fala de bens, tá certo? Então Jesus está falando de bens aqui. E aí recai sobre nós o texto de Provérbio, capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. O que são os dízimos e ofertas para o Senhor? Aí me fizeram aqui essa pergunta, né? O que são os dízimos para mim e as ofertas? Então, eu vou bem resumir aqui. Os dízimos e ofertas para mim são meios da graça de Deus, usados por Deus como sementes para abençoar as nossas vidas. É assim que eu vejo os dízimos e as ofertas. No meu ver, no meu entender bíblico, os dízimos são os meios da graça que Deus encontrou e usa hoje como sementes, né, para nos abençoar. Ou seja, a lei da semeadura está inserida os dízimos e as ofertas. Tá certo? Então, essa é a minha realidade de ver os dízimos e as ofertas. Tem mais perguntas aqui, viu, irmãos? Como devo dar minha oferta? Muito bem, a gente vai ver isso em 2 Coríntios 8:12. O apóstolo Paulo vai dizer como você deve dar a sua oferta. A oferta deve ser voluntária. Ela é você que quer dar, né? E dar aquilo que você tem. Nunca dar aquilo que você não tem. Ah, não, eu vou pedir emprestado. Não. Se você não tem, não dê. Não é? Não tem que pedir emprestado, não tem que fazer nada disso. Se você não tem, não dê. O texto está falando, é de acordo com o que você pode dar. Certo? Nesse sentido aqui da oferta, né? Deve ser de boa vontade e não pode ser forçado, pressionado. Você não pode dar com medo que venha faltar a oferta,
entendeu? Você não pode dar com tristeza, ficar angustiado porque deu oferta, ficar pressionado, não pode ser simplesmente porque o pastor está pedindo. Não, senhor. Você tem que fazer isso de todo o seu coração, espontâneo, ok? Não pode ser de forma constrangida, né? Como nós acabamos de falar aqui. Deve ser um ato de fé e você deve crer. Você não pode fazer algo que você não crê. Eu dou oferta e dou dízimo porque eu creio. Então, se você não crê, não adianta você entregar uma oferta ou dízimo, simplesmente porque alguém está pedindo. Olha, gente, tem muitas perguntas aqui. Eu fiz questão de notificar aqui. E mais um aqui. O dízimo é anual ou mensal? E, claro, vai depender de quando você recebe. Tem gente que recebe por semana, tem gente que recebe quinzenal, tem gente que recebe mensal, né? Me fizeram uma pergunta se podia entregar o dízimo anual. Na verdade, fica um pouco complicado, porque todo mês nós temos obrigações, né? Para com o Estado, como Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos obrigações para com o Estado, mas nós temos para com a casa de Deus também. Por quê? Porque a casa de Deus precisa pagar luz, tem templos, né? Por exemplo, no nosso ministério tem templos que são alugados, a gente precisa quitar o, o aluguel, pagar luz, manter a casa de Deus em ordem, às vezes trocar alguma coisa, um ventilador quebra, quebrou uma lâmpada, tem tanta coisa, pessoal, para a gente manter. Então, mensalmente seria o ideal para mim e para você, nesse caso, para manter a obra de Deus ali, de forma mensal. Agora, se você recebe quinzenalmente, mensalmente e semanalmente, você pode entregar toda semana ou por quinzena, não há nenhum problema. Mas o correto mesmo seria mensalmente, tá? Eu devo só dar o dízimo do meu salário, ou eu devo dar mais? A Bíblia vai dizer que é de tudo aquilo que vem à sua mão. Por exemplo, se você recebe o salário, final de ano, vai receber o décimo, dá o dízimo do décimo também. Ah, eu recebi mais alguma coisa por fora, o PIS, dá o dízimo do PIS também. Tudo que vier à sua mão. Pastor, eu vendi um carro, tira a 10ª parte que é de Deus. Pastor, eu vendi um peru, tira a 10ª parte que é de Deus. Pastor, tem gente que não faz isso, mas seria o correto. Pastor, eu vendi um objeto meu de valor. Eu devo tirar o dízimo? Com certeza, né? Pastor, eu ganhei um objeto de valor. Então, vê lá quanto foi esse objeto de valor, tira o dízimo e entrega na casa do Senhor. Por quê? Porque você ganhou algo de valor. Você ganhou um valor expressivo e precisa também representar aquilo através do dízimo. Isso aqui é uma posição minha, você não é obrigado a fazer isso, mas eu particularmente entendo assim, que se eu ganho alguma coisa e quero honrar a Deus por aquilo que eu ganhei, então eu vou lá, vejo quanto custou aquilo ali e entrego o dízimo também. Tem outra pergunta aqui. Eu posso usar o dízimo para ajudar os pobres? De forma nenhuma. É uma boa intenção ajudar os pobres, mas não com o dízimo. Não com o dízimo. Você pode ajudar com o outro valor que você tiver, mas com o dízimo você não tem autoridade para administrar, e mesmo se for para ajudar alguém. Tá certo? Se você quer ajudar essa pessoa, você busca ajuda na igreja, leva ao conhecimento da assistência social da igreja,
que aí nós vamos ver como a gente pode ajudar essa pessoa. Posso dar 5% e dar outros 5% depois? Interessante isso aqui, né? Perguntaram isso aqui também. Não, você não pode dar a Deus um dízimo pela metade. Por quê? Porque é a 10ª parte. Dízimo não é 5%. Foi Deus que determinou 10%. Se fosse a igreja, tudo bem, mas foi Deus que determinou 5%. Então, ou melhor, foi Deus que determinou, correção, 10% do dízimo, que é a primícia. Esse negócio de deixar para dar 5% depois, isso aí já não é dízimo, tá certo? Não entra nessa não, porque isso é barco furado, hein? Você vai estar comprometendo aí a sua fé, a sua fidelidade. Outra pergunta aqui, posso ficar devendo para devolver no próximo mês? Você não pode fazer isso. Eu acho que quem fez essa pergunta aqui gosta de dever, né? Então, assim, todas essas perguntas, pessoal, chegaram anonimamente, tá? Ninguém colocou o nome aqui, também não precisa colocar nome, não. Então, a resposta é não. Não deve ficar devendo nenhum mês a Deus, porque é uma questão de fidelidade, né? Você não pode estar barganhando com Deus. Ó, Deus, vou dar um mês sim, um mês não. Até porque não é um negócio, né? Não é um comércio. Isso não é um comércio. É uma questão de fidelidade com Deus, tá certo? E depois você está em pecado fazendo isso. É na contramão do reino de Deus, certo? Eu sou obrigado a dizimar sendo membro da igreja? Ninguém. Ninguém, nenhum congregado, ninguém é obrigado a dizimar, certo? Porém, como membro, eu sou um devedor. Como membro da igreja, eu sou um devedor diante de Deus. Como membro da igreja, eu sou responsável por essa obra, por manter ela através da minha fidelidade, certo? Então, você ama a obra de Deus, você é uma pessoa salva na pessoa de Jesus, eu quero acreditar que você vai ter consciência que não é uma questão de obrigação, até porque Deus não quer isso. É uma questão de consciência cristã, né? Consciência cristã, certo? Então, que você tenha consciência cristã de que a casa de Deus, ela precisa da sua ajuda, do seu apoio. Não é uma... A casa de Deus, eu quero que você entenda que ela não fica mendigando nisso, não. Não é uma migalha que a igreja mendiga, não. Isso aí é fidelidade a Deus. Se você crer e você deseja, então você deve entregar sem nenhuma restrição. Agora, se você não quer, fazer o quê, né? Você é livre para decidir fazer isso. Tem uma outra pergunta aqui. O que devo fazer se algum mês eu não dizimar? O que você deve fazer? Você deve reiniciar o dízimo, né? Você deve começar de novo. Se arrependa, peça perdão a Deus. Se você falhou, cometeu uma falha, né? Peça perdão a Deus porque você pecou e começa de novo. Renova a sua aliança com Deus e volta à prática da fidelidade. Ok? Já foi. Tem uma outra aqui. Sou membro de uma igreja, mas envio meu dízimo para outra. Isso é certo? De forma nenhuma. Como é que você se alimenta espiritualmente numa igreja? O pastor cuida de você lá, dá a vida lá cuidando de você, orientando, apacentando você, e você envia o dízimo que vai manter a obra ali para uma outra congregação. De forma nenhuma, tá certo? Isso não é inteligente, né? Questão apenas até de raciocínio da sua parte. Então, como membro da igreja, você deve abençoar a sua igreja, tá certo? Aquele lugar ali onde você está precisa da sua ajuda, ok? Então, não está correto enviar para outra igreja, mesmo que seja do seu ministério.
tá certo? Ah, pastor, é do mesmo ministério, mas ali onde está aquela igreja, naquele bairro, precisa também de manutenção, precisa também de auxílio. E aquela igreja naquele bairro conta com você que está ali. Interessante essa pergunta aqui que fizeram, pessoal. Perguntaram, um obreiro pode não ser dizimista? Pode, só que ele não deve, né? Ele pode não ser dizimista, mas não deve, né? Não pode deixar de ser dizimista porque ele é o exemplo para o rebanho, né? Se você quiser um exemplo bíblico, em Números capítulo 18, versículo 21, os sacerdotes e os levitas, ou melhor falando, os levitas, quando recebiam os dízimos, eles tiravam o dízimo que já tinham recebido e davam o dízimo dos dízimos aos sacerdotes, para os sacerdotes também serem mantidos. Entendeu? Então, eles tiravam o dízimo que já recebiam, né? E tiravam o dízimo que somava-se ao dízimo dos dízimos e entregava aos sacerdotes para eles também se manter. Porque eram os levitas e sacerdotes estrangeiros, viúvas. Então, ali eles tiravam o dízimo dos dízimos como sacerdotes. Ou seja, o obreiro, ele tem responsabilidade para com a obra de Deus. Até porque ele é obreiro. Se ele não quer, na minha concepção, como pastor, tá certo? Ele não deve exercer o encargo de obreiro, tá certo? Ele não está apto para servir a igreja como obreiro. Ele pode ser um membro, menos um obreiro, se ele não é um dizimista fiel da casa do Senhor. Perguntaram, por que Deus exige o dízimo? Na verdade, o dízimo, se formos observar, Deus ele traz uma ordem, porque é uma ordem imperativa, quando ele diz em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos, ele está ordenando, né, uma ordem. Em Provérbio 13:9, você vai ver que Deus vai pedir as primícias como uma forma de honra ao seu nome. Então, Deus exige primeiro para ser honrado, porque ele é digno disso, tá certo? É uma questão de honra de Deus. Ele disse, eu sou o vosso Senhor e vosso Pai, onde está a minha honra? Né? E tanto os dízimos quanto a oferta são os meios que Deus usa, ferramentas que Deus se utiliza para honrar o seu nome e para que nós possamos expressar essa honra através das primícias, dos bens que Ele mesmo nos deu. Então, quando fazemos isso, nós estamos honrando a Deus, tá certo? Com os nossos bens, ok? Tem uma outra pergunta, é correto descontar impostos antes de separar o dízimo? De forma nenhuma. Porque primeiro você separa o dízimo, depois você começa a fazer os descontos e impostos que você precisa, pagar luz, aluguel, comprar gás, enfim, fazer as compras. Primeiro aquilo que pertence a Deus, ok? Primeiro Deus, depois as outras coisas. Pastor, pergunta interessante. Se eu tiver que pagar a luz e entregar o dízimo, eu pago a luz ou entrego o dízimo? Você me coloca numa situação difícil, mas eu vou te responder. Você entrega o dízimo, porque a questão do dízimo aqui é uma questão de fé. Lembra dos pilares das primícias? Qual é o primeiro pilar? Gratidão a Deus. O segundo, fidelidade a Deus. O terceiro, amor a Deus. E o quarto, fé. Se você não crer que Deus pode suprir aquela necessidade sua, uma vez você entregando aquilo que é dele, então não adianta você dizimar. Você ou crê ou você não acredita.
Não adianta você, porque se você fizer isso com tristeza, não crendo, o que é que vai entrar aí? Vai entrar o constrangimento, vai entrar a falta de fé, vai entrar o fato de você ficar triste, porque você está fazendo constrangido pela falta do pagamento disso ou daquilo na sua casa. Então, se você não crê, não faça, mas o correto é você entregar a Deus o que é de Deus. As outras coisas Deus vai prover. Lembra de Abraão? Abraão disse o que para o seu filho? Quando perguntou, pai, cadê o cordeiro? Abraão disse, Deus proverá, meu filho. Mas ele não deixou de entregar a Deus o que Deus pediu. Assim faça também, e Deus vai honrar você. A última pergunta, se eu não dizimar, sou salvo? É uma questão de consciência, né? Eu disse já aqui, já falamos que o dízimo não salva ninguém, né? Dizimar ou não vai salvar você. Dízimo é uma questão de fidelidade, de amor a Deus, de fé e de gratidão, certo? De honrar a Deus. Agora, salvação é uma questão de crer em Jesus e ponto. Você creu em Jesus, como a Bíblia diz, então você é salvo. A questão de dizimar ou não é uma consequência da sua salvação. Se você é uma pessoa salva, eu tenho certeza que você não vai deixar de entregar a Deus aquilo que é de Deus. Se tiver mais perguntas, envie para o e-mail, certo? sergio.intelectual@hotmail.com. Esse é o meu e-mail, você pode enviar suas perguntas ou mesmo no YouTube. Se inscreva, ative o sininho de notificações, nos acompanhe, deixa lá a tua pergunta sobre o dízimo ou oferta e nós vamos trazer a resposta à luz da palavra de Deus. Eu espero em Deus que tenha satisfeito as suas perguntas e você tenha sido bastante abençoado, esclarecedor a você e que você passe a viver essa realidade, essa fidelidade, né? Expressar a Deus honra, expressar a Deus gratidão, fidelidade, amor e fé. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir uma bênção toda especial sobre todos os teus filhos que, se porventura estão agora ouvindo este vídeo, possam ter compreendido a tua palavra, possam ter sido esclarecido de forma clara. Em nome de Jesus, eu te peço nesta hora com gratidão, já sendo grato por tudo isto e abençoando a vida deste dizimista, abençoando a vida desse ofertante, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, porque virão outros ainda, em nome de Jesus.